Oi, gente. Então, tentei fazer hoje a aula ao vivo, né, para vocês no YouTube, enfim, com a transmissão para o YouTube, mas ficou sem som e não consegui de jeito nenhum ativar meu microfone. Não me perguntem o que aconteceu, não sei se, enfim, algum outro aplicativo tava bloqueando. Tentei de tudo, não consegui, e aí nessa de tentar de tudo eu bloqueei a câmera, então agora eu não consigo mais usar a câmera no meu computador, então vou ter que fazer a aula de uma forma diferente hoje, tá? Então eu vou fazer, na verdade, nesse formato de live, a gente vai conversar sobre o assunto, depois eu vou postar o capítulo do livro para vocês. Então a aula de hoje é sobre ambiente físico, né? As condições e recursos, o que são condições e o que são recursos. Então é importante que vocês entendam isso, tá? Ao final da aula é o mais importante que vocês saibam diferenciar condições de recurso. E eu queria começar falando para vocês assim que existem diferentes espécies no mundo, obviamente, e que cada espécie ela tem uma distribuição geográfica diferente. Então tem espécies que são extremamente restritas, que ocorrem em localidades específicas. Por exemplo, tem um lagartinho de áreas de restinga que está ameaçado de extinção, que é endêmico do estado do Rio de Janeiro, só ocorre no estado do Rio e em nenhum outro lugar. E ele ocorre em apenas 4 áreas, que é o Glaucomastix litoralis. Então ele ocorre lá no norte, em Gruçaí, norte do estado, né, em Gruçaí, ocorre em Jurubatiba, ali perto de Macaé, Maricá e na Restinga da Marambaia. Então são as 4 únicas localidades onde a gente até hoje visualizou essa espécie, tá? Desde que ela foi descrita. Então é uma espécie de lagarto com uma distribuição geográfica extremamente restrita. Diferente, por exemplo, de um puma, né? Do puma com colo, da onça, né? A onça parda, que tem uma distribuição geográfica extremamente grande, né? Ocorrendo desde o hemisfério norte até o hemisfério sul, né? Na América. Então, assim, são espécies que têm distribuições geográficas diferentes porque elas têm necessidades fisiológicas diferentes. Então, a adaptação delas para os diferentes tipos de ambiente, enquanto uma é extremamente mais sensível, outra nem tanto. Então, o puma ele consegue ocorrer em diferentes biomas, né? Então, desde lá do Canadá, descendo, né, para a América do Sul. E o lagartinho da cauda verde só ocorre, né, dentro dessas áreas de restinga do estado do Rio de Janeiro. É claro que aí a distribuição geográfica também tem a questão evolutiva, né, de como surgiu cada espécie, o tempo, né, com que cada espécie surgiu. Isso tudo influencia nessas condições físico-químicas de adaptação, né, dessas espécies. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, tá? O que determina a ocorrência de um determinado organismo em um determinado ambiente? Então, a gente tem a história evolutiva daquele local, né, e as características do ambiente que ele ocorre, né, o ambiente, as características físicas e químicas e as interações entre as espécies. Então, quando a gente fala de história evolutiva, na verdade a gente está falando, por exemplo, a Austrália, ela tem uma fauna muito única, né? Você tem, né, lá ocorre o ornitorrinco e a équidna, que são espécies extremamente diferentes e que ocorrem somente ali, não ocorrem em nenhuma outra parte. Por quê? Porque tem toda uma história de formação da Austrália, de separação dos continentes, como que ela foi formada, o isolamento com que ela ficou, né? Então, mesmo a Austrália tendo climas semelhantes a outros locais, a história evolutiva de formação daquele país é muito diferente. Então, permite com que a história evolutiva daquelas espécies é uma história diferente do restante do mundo, onde você às vezes tem migrações e, enfim, né, trocas de fluxo gênico, e lá, né, essas espécies acabaram ficando isoladas.
Então, tentem imaginar assim um gráfico, tá? Na forma de sino. E no meio ali você tem um grupo de indivíduos que estão extremamente adaptados àquela, vamos supor que seja de temperatura, tá? Então imaginem uma curva assim, na forma de sino, tá? E nesse meio eu tenho um grupo, né, de indivíduos, de peixes, de uma determinada espécie de peixe, que está extremamente adaptada àquela faixa de temperatura. Se eu vou para um extremo muito alto ou um extremo muito baixo de temperatura, o que acontece? Os indivíduos eles acabam não tendo tolerância, então eles acabam morrendo. Então tem uma faixa ótima de amplitude de temperatura que aquela espécie consegue se adaptar, consegue realmente ocorrer naquele ambiente. Se você sai dessa faixa, você acaba tendo problemas, tá? A gente acaba tendo complicações. Então as condições físicas e químicas do ambiente são extremamente importantes, porque é isso que vai gerar, né, os organismos vão ter tolerância ou não a essas condições. E além das condições, a gente tem os recursos. O que são os recursos, né? Os recursos, eles são coisas que podem ser consumidas, né, pelos indivíduos e que vão fazer com que eles consigam se manter e sobreviver naquele ambiente, tá? Então a gente precisa de duas coisas, a gente precisa das condições físicas e químicas e a gente precisa dos recursos disponíveis no ambiente para que aqueles indivíduos consigam realmente sobreviver, reproduzir e se manter, tá? Sobreviver, crescer e reproduzir naquele ambiente.